Boa noite, gente, tudo bem? Nelson Guimarães, na nossa live de domingo, estamos aqui, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a câmera, ok, show. Então estamos aqui na nossa live de domingo, enquanto o pessoal vai chegando aí, para quem vem nos acompanhando, nós estamos falando sobre jejum. Eu falei sobre jejum já duas lives. Eu falei no domingo passado, na quinta-feira retrasada, aliás, domingo passado, e vou fazer hoje a terceira mensagem sobre jejum. Por quê? Porque as pessoas têm me perguntado por que tantas pessoas jejuam e outras não. Algumas igrejas usam jejum, outras não usam. O que realmente é o jejum hoje para nós que estamos depois da cruz, na nova aliança, se nós devemos realmente utilizar o jejum como era utilizado na antiga aliança nos dias de hoje. Então eu tenho trazido isso. Eu na verdade já tinha uma mensagem sobre jejum antiga nossa, que o tema é jejum, fazer ou não fazer. Era essa mensagem que tem, inclusive, que está no nosso curso. Quem entrou aqui, Jaqueline, seja bem-vinda aí, Jaqueline, no Instagram. Então essa mensagem está no nosso curso e eu refiz de uma forma um pouco mais compacta a mensagem sobre jejum. Entrou alguém aqui também no Facebook, não aparece ainda para mim. Então essas três mensagens, a de domingo retrasado, de quinta-feira retrasada e de hoje, o tema é jejum. Então eu vou recapitular aqui a mensagem da primeira semana que eu falei sobre isso, que o tema foi o seguinte, está lá no meu Facebook, também está lá no IGTV do meu Instagram. Você acha que deve jejuar em tempos de nova aliança, em tempos de novo pacto? Ah, Nelson, pastor, eu acho que sim. Lá na minha igreja nós jejuamos pelas células, pelo pastor, jejuamos pela igreja, pelas finanças da igreja, jejuamos quando estamos com alguma demanda que temos que resolver, e muitas delas Deus responde. Eu falei isso na primeira mensagem. Deus não responde por causa do jejum, até porque ele aboliu o jejum, então ele não iria responder por causa do jejum. Ele responde por causa da sua fé. Quando você coloca a fé, coloca o foco em alguma coisa e aí a crença aumenta, você conquista, mas não por causa do jejum. Então eu falei na primeira mensagem que em Mateus capítulo 9, versículo 14 a 17, Jesus é interpelado pelos discípulos de João e pelos fariseus acerca do jejum, dizendo que os discípulos de João e dos fariseus jejuavam e os de Jesus não. E eles perguntam por quê? E Jesus responde a ele, dizendo: podem porventura andarem tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Então falei na primeira mensagem que Jesus associa tristeza. Podem os discípulos estarem tristes enquanto o esposo, os filhos das bodas, né? Enquanto o esposo está com eles, dias virão em que será tirado, nesse dia jejuarão. Então Jesus está associando aí tristeza ao jejum. Por quê? Porque ele iria morrer e eles iriam ficar sem ele. E nesse dia ele diz: aí sim vocês vão perder a fome, aí sim vocês vão estar consternados, aí sim vocês vão estar tristes. Nesse dia vocês jejuarão, porque o noivo foi morto, o noivo não estaria presente. Então a primeira observação que eu fiz na passagem de Mateus, que foi a primeira mensagem aqui, Jesus associa a falta de fome, o não comer, com a morte dele, porque ele seria tirado. E a pergunta que eu faço para todo líder, todo pastor, e faço para você, é se hoje o noivo, hoje ele está presente ou ausente na nossa vida. Hoje ele está morto ou está vivo na nossa vida? É essa pergunta que você tem que fazer, porque se encaixa exatamente no capítulo 9:14, que ele diz: se ele estiver
ausente, nesse dia vocês devem jejuar. Então hoje ele está ausente ou está presente? Essa é a pergunta que você deve fazer. Não, Nelson, está presente, pastor. Claro que Jesus está presente na minha vida, então não tem sentido você estar fazendo isso, porque ele disse que quando ele estivesse ausente. Alguns líderes, quando eu falo isso, alguns pastores, eles dizem o seguinte: mas na época de Jesus ele estava presente de corpo ali com eles. Eu falei assim, pior ainda, porque ele estava um só com os discípulos, com eles ali. Hoje Jesus está em todos nós, está habitando dentro de nós, está mais presente do que nunca. Então hoje nós não precisamos jejuar porque o noivo está presente. Essa foi a primeira mensagem. A segunda mensagem está em Marcos, né? Eu peguei o mesmo texto de Marcos, porque tem 3 textos falando da mesma coisa, visões diferentes de cada apóstolo aqui que escreveu. E aí em Marcos, a mensagem é a seguinte, o tema: Jesus nos proíbe. Na primeira ele fala de fome, de morte, de tristeza e conecta com jejum. Na segunda, ele é mais específico, ele nos proíbe de jejuar. Por que nos proíbe? Marcos capítulo 2, versículo 18 a 22. Olha o que diz o versículo 19. Estou só fazendo uma retrospectiva do que eu já falei. Olha o que ele diz no versículo 19. E Jesus disse: pode porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. O texto está assim. Entrou aqui Márcio Dias. Seja bem-vindo, Márcio. Olha o que o texto diz. Está claro. Enquanto tem consigo o esposo, enquanto o esposo está presente, não podem jejuar. Jesus proíbe. Ele não fica assim. Eles podem pensar se devem ou não, se querem ou não. Não, ele diz, não podem jejuar. Vou ler novamente. Marcos capítulo 2, versículo 19. Foi o que eu falei e enfatizei na mensagem 2. E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Jesus está proibindo. Entrou aqui Vinícius. Seja bem-vindo aí, Vinícius. Aqui no Facebook. E tem mais alguém aqui. Margarete. Margot, seja bem-vinda aí, minha amiga professora de educação física. Então, na segunda mensagem, Jesus proíbe. Não podem jejuar. Mas, pastor Nelson, toda igreja jejua, toda igreja está fazendo jejum aí todo dia. Olha, nós mesmos, durante muito tempo, nós usamos o jejum. Hoje em dia a gente não usa mais, porque a gente já entendeu isso. Se o noivo está presente, se Jesus está presente na sua vida, ele diz, não podem, eu estou presente. Jejum é quando não está presente. Jejum é da velha aliança, lá no Antigo Testamento. E hoje, na terceira mensagem, que é o que eu vou falar hoje, está em Lucas capítulo 5, versículo 33 a 39. Lucas capítulo 5, versículo 33 a 39. Eu vou ler primeiro o texto, depois eu vou falar sobre o tema. Lucas 5, versículo 33. Disseram-lhe então eles: porventura, por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, discípulos dos fariseus? Mas os teus comem e bebem. Os caras estavam chateados, porque os caras estavam fazendo jejum, os discípulos de João e dos fariseus, e os discípulos de Jesus comendo e bebendo. E eles chegam para interpelar: como pode isso? Porventura, os discípulos de João fazerem jejum e os dos fariseus, e os teus comendo e bebendo. Versículo 34 de Lucas 5. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejum os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, 35, porém, em que o esposo lhe será tirado. Então, naqueles dias, jejuarão. Então, a mesma coisa ele repete aqui em Lucas. Quando for tirado o esposo, quer dizer, quando ele morrer,
quando ele for tirado, nesse dia jejuarão. Verso 36, olha o que diz em 36. Disse-lhe também uma parábola: ninguém tira o pedaço de uma roupa nova para coser em uma roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Ninguém vai pegar, ele está agora aplicando, ninguém pega o jejum que é da velha e traz para a nova. Não tem como fazer isso. Verso 37. Ninguém deita vinho novo, que seria a nova aliança, o novo pacto depois da cruz, um vinho novo em odres velhos. Ninguém vai deitar vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Vai estragar o vinho, vai estragar os odres, vai estragar tudo. Agora olha o que diz o 38, que é o último versículo. Não, o penúltimo. Mas o vinho novo se deita em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Então, vinho novo com novo, velho com velho. Não dá para misturar os dois. O que é da velha aliança, o jejum, fica lá. Não dá para você trazer para cá. Se você trouxer de lá para cá, é como botar um remendo de uma roupa nova em uma veste velha. É como você deitar o vinho novo em odres velhos. Mas olha o que Jesus diz no versículo 39 de Lucas capítulo 5. Olha o que ele diz. Ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo. Porque diz, melhor é o velho. Olha o que ele está dizendo. Ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo. Ninguém que usou lá a velha aliança, ficar preso lá à lei e todos os rudimentos e protocolos da lei, quer largar de início, de cara, para ter o novo. Porque ele diz assim, melhor é o velho, estou bem aqui. Foi como Jesus levou lá no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João, e aparece lá, ele se transfigura, aparece com o corpo glorificado para os três, mas aparece também Moisés e Elias, que representavam os profetas, Elias, e a lei, Moisés. E aí Pedro, rapidamente, porque ele era judeu, praticante da lei, conhecia bem a história dos profetas, ele quis logo fazer uma média. Vamos fazer 3 tabernáculos. Vamos fazer 3 tabernáculos. Um para Moisés, um para Elias e um para ti. A voz de Deus vem do alto e diz, esse é meu filho amado em quem me comprazo, a ele escutai. Então Deus tem que intervir, cortar ali aquele desejo daquele apóstolo judeu que queria continuar com a lei e os profetas. Isso conecta com Lucas 16:16, que a lei e os profetas, olha aí, a lei é Moisés, que aparece no Monte da Transfiguração. A lei e os profetas, que representado no Monte da Transfiguração por Elias, duraram até João Batista. Desde então, passou a cruz, é pregado o reino. E todos esses protocolos ficam lá, mas é difícil. Quando eu prego essa mensagem hoje para as pessoas não querem largar a lei, as pessoas não querem largar o velho pacto, não querem largar a velha aliança, não querem largar o jejum. Mas ele está dizendo claramente aqui, ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo. Não quer continuar lá no velho. Porque diz, melhor é o velho. Então isso também está claro para nós, quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 3, 14 e 15. 2 Coríntios capítulo 3, 14 e 15 diz assim, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, do Velho Pacto, da Velha Aliança, a qual foi por Cristo abolido. A Velha Aliança, o Velho Pacto, os rudimentos, o jejum foi abolido por Cristo. Verso 15. E até hoje, Paulo escreve, até hoje, Jorge Luiz, meu irmão, entrou aí, seja bem-vindo. Quem mais aqui? É o mesmo, Vinícius, já estava aí. Até hoje, quando é lido Moisés, um véu está posto sobre o coração deles. Por quê? Porque enquanto você está conectado à velha aliança, os paradigmas não mudam. Você não consegue renovar a mente.
O que Romanos capítulo 12, versículo 2 diz? Diz que nós devemos renovar a nossa mente. Por quê? Para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz: não se molde, não se conforme esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Então, o que acontece com Paulo, com o apóstolo Paulo escrevendo aqui a carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, é exatamente isso. Toda vez que é lido Moisés, toda vez que você pega a lei e traz para a nova aliança, toda vez que você pega remendo e quer colocar aqui, um véu vem diante dos seus olhos. Você não permite que o novo pacto, a nova aliança entre no teu coração, e dessa forma o reino de Deus, porque depois da cruz a mensagem é o reino. Mas como você vai conseguir enxergar o reino, enxergar a mensagem do reino, se você está cheio de rudimentos, de protocolos da velha aliança? E o jejum é uma delas. Então é por isso que Jesus diz aqui: ninguém tendo bebido, Lucas 5, versículo 39, ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo. Se você está no velho, você não vai querer o novo. Mas pastor, eu vivo depois da cruz, eu faço hoje parte da igreja de Cristo, a igreja cristã, que está depois da cruz. Sim, mas você está usando protocolos diante da cruz, você está usando rudimentos da antiga aliança, e o jejum é uma delas. Hoje, depois da cruz, ninguém precisa jejuar. Jejum é obra da carne. Você está tentando fazer alguma coisa que na verdade o Espírito Santo é que tem que fazer. Você está tentando dar uma mãozinha para o Espírito de Deus, tentando dar uma mãozinha para Cristo, tentando fazer o que você acha que ele não fez na cruz, mas ele fez. A obra da cruz foi plena e completa. Não há necessidade nenhuma que você dê uma mãozinha para ele, porque ele já fez isso. Através do Espírito você é aperfeiçoado, através do Espírito você é amadurecido, você alcança a maturidade. Mas se você estiver trazendo velhos rudimentos, trazendo coisas da antiga aliança para cá, você está fazendo exatamente o que o apóstolo Paulo escreve em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14 e 15. Toda vez que é lido Moisés, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Então Jesus aboliu a velha aliança e todos os seus rudimentos e doutrinas. Mas os judeus, quem é judeu mesmo, que ainda não reconhece Jesus, que ainda estão esperando o Messias chegar, não acredita que Jesus é o Messias, eles praticam a lei até hoje. Eles praticam a Páscoa até hoje. O Cordeiro já veio, já foi imolado, já morreu na cruz, morreu por mim, morreu pelos judeus, morreu por todos. Mas eles não. Eles ainda estão conectados à lei, ainda estão conectados à velha aliança. Mas nós, que somos gentios, e muitos judeus que já se converteram, não precisam mais praticar esses velhos rudimentos da lei, porque Jesus nos tirou de tudo isso. Ele nos livrou, ele aboliu toda a velha aliança, e existe um monte de passagens na Bíblia que confirmam isso. Mas tem gente que ainda continua praticando. Agora, por que você que está aqui me ouvindo, entrou aqui a Sandra Gomes, seja bem-vinda, meu irmão aqui que está mandando um olho vivo aqui para mim, está de olho. O que eu quero saber é você que está aqui me ouvindo. Você acha que Jesus está vivo ou está morto? Você acha que Jesus ele hoje está presente ou ausente? Você acha que ele faz parte da sua vida ou não? Bom, baseado nessas 3 mensagens que eu ministrei nesses 3 dias, de Mateus, de Marcos e de Lucas, se você achar que ele está morto, você está certo em fazer jejum. Eu ministrei em cima de Mateus, capítulo 9, de 14 a 17, aonde Jesus, recapitulando, diz: podem os convidados das bodas, do esposo, enquanto o esposo está presente, eles estarem tristes. Ele associa a tristeza à sua morte, à falta de apetite,
a fome. E ele diz, quando ele for tirado, nesse dia eles vão jejuar. E em Marcos, Jesus proíbe a gente que sabe que ele está vivo de fazer o jejum. Ele diz, enquanto tendo consigo o esposo, não podem jejuar. Está escrito assim em Marcos capítulo 2, versículo 19. Não podem jejuar. E o de hoje, que eu estou ministrando em cima de Lucas 5, versículo 39, ele diz, ninguém tendo bebido velho, quer logo novo, porque diz, melhor é o velho. Mas nós vivemos uma nova aliança. Mas para aqueles que Cristo está vivo dentro de si, não está preso numa cruz, não olhamos para aquela cruz que ele está preso, porque ele não está mais lá, ele deixou a cruz vazia e veio habitar dentro de nós, veio habitar na sua igreja, e nós cremos nisso. E se ele diz que está vivo, eu acredito. Se você acredita, você não pode estar usando rudimentos da velha aliança como jejum. Então, para encerrar, muitas pessoas não sabem por que jejum, porque não estudam, porque não se aprofundam, porque elas ouvem lá na igreja que ela está, que esse é o certo, mas elas não esmiuçam a palavra, não buscam o entendimento do que é a palavra. Quando Jesus diz, dias virão, presta atenção, algumas pessoas dizem assim, mas Jesus falou um monte de coisa aqui, que você não pratica. Olha aqui, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, até a cruz que acontece no final dos evangelhos, Jesus histórico, Jesus de Nazaré está praticando todo o amparato da lei. Tudo que ele está vivendo ali é a lei, porque ele veio cumprir a lei. Mateus capítulo 5, 17. Não pense que vim remover, não pense que vim abolir, não pense que vim abrogar, eu vim cumprir. Só que em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15, nós lemos no versículo 14 que ele aboliu. Ué, como é que pode isso? Ele aboliu? Aboliu, está escrito aqui, ó, no versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição da velha aliança, do velho pacto, do velho testamento, a qual foi por Cristo abolido. Mas como é que ele disse lá que não iria abolir? Em Mateus 5,17. Porque ali é o Jesus histórico, o Jesus humano, o Jesus antes da morte. É a história de Jesus nos evangelhos. Mas lá na cruz, quando ele morre e ressuscita, sobe aos céus e o Espírito desce, inaugura o novo pacto, inaugura a era da igreja. E aí tudo é novo, tudo se fez novo, porque se você está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então hoje nós somos chamados a viver uma nova aliança. Esse Jesus disse lá na ceia com seus discípulos, esse é o sangue da nova e eterna aliança, porque quando chega a nova, envelhece a velha e remove a velha, e o jejum faz parte disso. Então, gente, eu tenho muito conteúdo sobre isso aqui. Se você quiser buscar mais disso, quiser entender mais disso, eu ainda não coloquei essas 3 mensagens lá no meu canal. Vou ver se eu ainda subo elas hoje lá para o meu canal do YouTube, Nelson Guimarães Oficial. Vai lá, assiste lá, ou você pode assistir no meu Facebook, ou você pode assistir no IGTV aqui no Instagram, que eu estou falando aqui também vai estar no meu Instagram. As outras duas, a primeira e a segunda, já estão no meu Instagram e no meu Facebook, mas não estão no meu YouTube, nenhuma delas. Mas eu vou botar, se eu não conseguir colocar todas hoje, eu vou colocar amanhã, com certeza, elas lá no meu no canal do YouTube, Nelson Guimarães Oficial. Entra lá depois, se inscreve no meu canal, Nelson Guimarães Oficial, e acompanha lá as mensagens. Essa semana mesmo alguém me perguntou sobre mensagem sobre dízimo. Tem lá no canal, procura lá nos vídeos, tem a mensagem sobre dízimo, também dizendo a mesma coisa, que dízimo não é para os nossos dias, mas você tem que assistir a mensagem lá, tá bom? Então vou ficando por aqui, agradeço a sua participação, divulga lá o nosso canal, divulga as mensagens para que as pessoas sejam livres e entendam todos esses rudimentos e protocolos que não são da nova aliança, não são para os nossos dias, era lá para os judeus, lá para antes da cruz, e as pessoas estão fazendo hoje, porque não
estudam, não conhecem, não investigam e aceitam qualquer coisa que falam para ela na igreja, inclusive sobre dízimo. Vai lá no meu canal e assiste lá a mensagem sobre dízimo, ok? Fica na paz, lembrando sempre no final das minhas mensagens que você já é abençoado. Você não precisa ser, porque Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não diz que nós vamos ser, diz que nós já somos, e eu tomo posse disso. Fica na paz, uma excelente semana para você. Fui, aqui no Instagram e aqui no Facebook.